só quero mais uma vez chamar a atenção nesse slide, onde ele mostra para a gente o papel atual da evolução, né, do analista de OSM para o que a gente chama analista de processos, né? Para vocês entenderem como é que qual é o objetivo desse profissional na empresa, nas empresas hoje, a gente observa que as empresas iniciam, na verdade, toda a transformação que elas querem fazer no negócio, alinhado ao seu planejamento estratégico, né? Alguma mudança estratégica que ela quer fazer, começa pelo analista de negócios tentando enxergar ou tentando mostrar para a alta administração ou junto com a alta administração o que fazer no negócio, qual transformação vai ser feita no negócio. Então, vamos imaginar que eu sou uma empresa de rede de laboratórios, eu tenho lá, sei lá, umas 10 unidades de rede de laboratório, de análises clínicas. E aí eu preciso, de alguma forma, atender aos novos clientes, né, que têm anseios diferentes hoje em dia, que têm anseios mais apurados, para poder, por exemplo, receber o resultado do exame via online, né, via web. Então, o analista de negócio ele vai visualizar que o negócio, para poder atender a necessidade desse novo cliente, esse cliente exigente, ele vai definir no que fazer o investimento em tecnologia, por exemplo, para fazer com que o laboratório de análise clínica possa entregar esses exames também de forma online. Então, o analista de negócios define o que fazer. Depois que ele definiu o que fazer alinhado à estratégia da empresa, ele vai passar para o analista de processo definir como fazer. Essa é a importância desse profissional hoje. O analista de processos, hoje, ele na verdade, em algumas empresas, ele é o próprio analista de negócio, né? E ele é o próprio analista de processo. Então, ele define o que fazer e já define como fazer, né? Na verdade, muitas das vezes, a forma que a empresa quer para se evoluir, para atender alguma meta nova, estratégica, ela tem que mexer nos processos atuais. Então, o caso do laboratório, que a gente pega um laboratório que entregava os resultados, né, de exames, todos eles de forma presencial, quando ele vai fazer essa entrega de forma online, ele tem que mexer no processo, né, ele tem que mexer nos seus processos. Então, qualquer transformação no negócio vai de encontro à alteração da sequência dos processos, da sequência das atividades no processo, né? Então, depois que isso é definido como fazer, né, mapeando os processos que vão ser alterados, a instituição passa para o analista de sistemas para definir como ele vai automatizar isso, né? Então, aquela ideia das empresas que têm muitos problemas é quando ela define, ela tem uma ideia do que fazer, uma pequena ideia do que fazer, e ela vai direto para o como automatizar. Isso causa uma série de problemas, né? Algo que os sistemas mesmo não vai conseguir resolver. Uma série de problemas e investimentos desnecessários ou investimentos que não trouxeram o resultado satisfatório porque se pulou uma etapa, né? Que é definir como fazer, que processos eu vou ter que mexer. E aí o que é interessante hoje, a gente vai conversar isso mais para o final da disciplina, que o analista de OSM, hoje, ele é o analista de processos. Em algumas empresas, o analista de negócios também é o próprio analista de processo, né? Então, na verdade, nós estamos falando de uma área de análise de OSM, analista de OSM, porque muitas informações, muitos conceitos que o analista de OSM utilizava, é importante para a gente entender e chegar no papel atual do analista de processos. Por isso que, no decorrer da disciplina, nós vamos citar muito o analista de OSM, mas com foco em pensar que agora a gente já tem um novo profissional para essa área, tá? Então, o analista de negócios vai definir o que fazer, o analista de processos vai definir como fazer, e o analista de sistemas vai definir como automatizar, que depois o resultado dessa mudança vai ser enviada, né, para o próprio cliente, né, cliente externo, ou até mesmo para o cliente interno, que vai, por sua vez, utilizar aquele novo produto, né, ou aquele novo serviço que foi alterado dentro da empresa. Vale lembrar também
que o que movimenta o que fazer, o que movimenta a alta administração e o analista de negócio no que fazer é o próprio mercado consumidor, né? Hoje a globalização faz com que uma empresa em qualquer parte do mundo ela reveja a sua forma de fazer o negócio, ela reveja a sua forma de fabricar, né, através da necessidade de clientes mais exigentes e clientes e mercados, né, consumidores que estão cada vez menores e mais exigentes, ok? A gente fala um pouquinho já do O de OSM. Então, o O é de organização. Organização, sistemas e métodos, né? Então, a gente sabe que é por meio de uma organização, de forma sistêmica, que as empresas se tornam mais competitivas, né? E vão oferecer serviços e produtos com características e preços mais vantajosos para os seus clientes, né? Então, existe uma importância muito grande no O de organização, porque no caso da nossa disciplina, nós vamos aprender que o O de organização, ele nos remete à estrutura organizacional. Como que a gente elabora uma melhor estrutura organizacional para atender aos objetivos e anseios de uma organização formal. Só para vocês terem noção, o termo organização ele pode expressar para a gente identificação de empresa, eficiência, é uma ciência propriamente dito, um sistema administrativo e uma estrutura de autoridade, né? Então, na verdade, nós estamos preocupados nessa disciplina em pensar o O de organização como sistema administrativo e como estrutura de autoridade. Para vocês terem noção, então, esse O de organização, né, ele poderia ser uma organização como entidade social, né, que é, na verdade, um grupo estruturado de pessoas que atuam em conjunto para alcançar objetivos comuns. Esse é o objetivo principal da organização como entidade social, ou a organização como função da administração, função do processo de administração responsável pela distribuição do trabalho, recursos, autoridade e autoridade pelos membros da organização. Então, nesse momento, o que nos faz importância nessa disciplina é a organização como função da administração. Nós vamos estudar, na verdade, como é que se divide, como é que se distribui o trabalho, como é que se distribui os recursos e a autoridade entre toda a estrutura organizacional definida. Antes da gente começar, mais uma vez eu coloco um conceito de organização enquanto empresa, né? Toda organização possui um papel que é de servir a sociedade, né? Então, esse é o objetivo principal de uma empresa. Isso aí fica mais como uma consideração, uma contribuição para vocês. A gente não quer realmente a organização como sendo somente ela enquanto empresa, né? Coloquei mais três conceitos, um do Maximiano, um do Chiavenato, né? Para vocês entenderem outros conceitos de organização. Tá? Eu acho que o que eu penso é que cada um dos conceitos complementa um ao outro, né? Se você for estudar cada um dos conceitos, você vai ver que você consegue ter um conceito bem mais abrangente do que é a organização, né? E saber também que a organização na verdade, ela é uma velha parceira das atividades do homem, né? Ela, na verdade, ela procura promover de forma eficiente o tempo, a mão de obra, os materiais e os recursos financeiros. O objetivo maior de uma organização é isso. E aí eu quero frisar aqui também nesse slide, é quando ele coloca que a gente pode definir a organização também como um conjunto de atividades que visam a coordenação racional e lógica do esforço coletivo e auxiliam, entre outras coisas, na divisão de tarefas e no combate ao desperdício. Eu coloquei isso em negrito, que é exatamente isso que a gente vai estudar nessa disciplina. Mais uma vez, eu não estou totalmente preocupado na definição de organização enquanto empresa, mas sim na definição de organização enquanto estrutura coordenada e formal dentro de uma empresa propriamente dito. E é isso aqui que nos interessa. Então, na verdade, quando a gente traz a organização como estrutura organizacional, a gente reconhece quatro sistemas, diferenças, quatro sistemas, e que são, na verdade, conjuntos ordenados, né? Que aparecem dentro da estrutura organizacional, que são o sistema de responsabilidade, o sistema de autoridade,
o sistema de decisões e o sistema de comunicação. Então, nós vamos estudar cada um desses sistemas. O primeiro sistema, antes disso, né, eu falo um pouquinho do que é a estrutura organizacional. Né, ela é delineada conforme os objetivos e estratégias estabelecidos, né, pela alta administração. A estrutura organizacional é uma ferramenta básica para alcançar as situações e desejos almejados pelas empresas. E aí a gente sabe que para que essa estrutura, para que a gente possa conquistar um trabalho de forma eficiente, as atividades de forma eficiente, a gente tem que entender que a estrutura precisa estar em sintonia com os objetivos da instituição. A gente vai ver que, dependendo, nós vamos ver isso mais para frente, por exemplo, em departamentalização, dependendo da forma com que você, como a alta administração pensou a organização, você tem estruturas correspondentes e que atendam a essa definição. Tá? Então, é isso que a gente vai estar vendo quando falar de departamentalização. Então, mais uma vez, dentro da estrutura organizacional, a gente tem que lembrar que nós temos uma estrutura totalmente formal e uma estrutura totalmente informal, né? A estrutura formal, a gente consegue perceber, a gente consegue visualizar a estrutura formal através dos documentos que a gente chama de organogramas, né? Na verdade, o organograma ele descreve a estrutura oficial da empresa. Eu até digo que organograma a gente não tem mais condições de colocá-lo num quadro e pendurar na parede, porque a essência da organização, a estrutura da organização hoje está sendo muito alterada, né, com uma velocidade muito grande. Talvez um organograma que você elaborou quando implantou a empresa, você não vai tê-lo definido daqui a 5 ou 10 anos. Né? Então, esse organograma ele muda de acordo com as necessidades do ambiente, por exemplo, que são necessidades que o mercado dita e que muitas das vezes a empresa precisa se alterar. Vou dar um exemplo disso. Se você tem no seu organograma um setor que é um determinado setor e que por algum motivo, né, com regras do mercado, você achou por bem e fez toda uma análise de terceirizar esse setor. Então, esse departamento já não aparece mais no organograma. Você pega, por exemplo, na estrutura formal, você faz lá, por exemplo, um downsizing, que é o achatamento dos níveis organizacionais. Quando você faz esse achatamento, você modifica o organograma. Então, a estrutura formal ela está constantemente sendo modificada. E dentro da estrutura organizacional também, nós temos a estrutura informal. Né? Essa estrutura informal ela é bem complexa também, embora não esteja documentada, né? Ela é uma interação espontânea dos membros da organização, dos funcionários da organização, e ela, na verdade, ela traduz algumas relações que acontecem diariamente, mas que não aparecem no organograma. Então, a estrutura informal, ela acontece na hora do almoço, ela acontece no lazer, ela acontece fora da organização, onde pessoas de vários setores se encontram para debaterem ou comentarem ou deliberarem sobre alguma situação que está acontecendo na empresa, na estrutura formal. Então, realmente não tem jeito da gente não habilitar essa estrutura informal, porque ela já é do ser humano, né? Então, eu coloquei aqui algumas características. Na estrutura formal, a gente diz, ela é estável, nem sempre hoje, né? Hoje ela está mais volátil do que antes. Está sujeita a controle. Na verdade, a estrutura formal ela tem gerentes, ela tem coordenadores, ela tem uma estrutura hierárquica que a gente tem que cumprir. Ela está na estrutura formal da empresa, ela está no organograma. Toda estrutura formal tem um líder que coordena essa estrutura. É reconhecida juridicamente de fato e de direito, né? Então, existe na construção da empresa a indicação de que ela tem uma estrutura formal juridicamente construída. E é organizada. Né? A informal, desculpa, a informal ela é presente nos indivíduos, ela sempre vai existir, não tem como a gente dizer que uma organização não tem uma estrutura informal. A autoridade flui, na maioria das vezes, na horizontal, enquanto na formal a autoridade flui
de cima para baixo, na vertical, na informal, a autoridade flui na horizontal. Não tem um líder formado, né? Muitas das vezes não tem um líder. Existe, na verdade, vários líderes ali. É instável, né? As pessoas saem, as pessoas se mudam de estruturas informais, né? Podem, sei lá, ter uma discussão e sair de determinados grupos que são informais. Não está sujeito a controle, cada um tem direito a dizer o que quer, o que pensa, né? Tem um líder informal, muitas das vezes, e desenvolve seus próprios canais de comunicação. Então, via WhatsApp, via e-mail, via, né, exposição falada mesmo, mas eles têm os seus canais de comunicação na hora do almoço, na hora do lazer. Então, cada um monta a sua estrutura de comunicação. As vantagens da informal, eu digo que ela proporciona maior rapidez no processo, complementa a estrutura formal, reduz a carga de comunicação dos chefes, motiva e integra as pessoas na empresa. Não tem jeito, talvez a desmotivação que os funcionários possuam pela estrutura formal, eles consigam resolver, né, acelerar, se comunicar melhor com a estrutura informal. Então, assim, toda talvez burocracia que a estrutura formal possa trazer, se a empresa tiver essa patologia de burocracia, ela é resolvida na estrutura informal. Tá? É por isso que eu penso que isso seria uma vantagem. Alguns gestores que têm mais habilidade em conduzir a estrutura informal conseguem até, de forma criativa, trazer essa estrutura para ser trabalhado, né, para trabalhar a seu favor, né? Então, eu citei até como exemplo a possibilidade de um gestor utilizar uma estrutura informal para que ele possa propagar alguma informação que ele quer fazer diferente depois. Então, por exemplo, se vocês pegarem na época de um acordo coletivo, um determinado gestor pode fazer com que a sua estrutura informal entenda, por exemplo, que a empresa vai fornecer 4% de aumento no acordo coletivo. E esse gestor fecha com a alta administração que o limite, o teto de ajuste no acordo coletivo seja sei lá, 6%. Então, ele dispara inicialmente na estrutura informal os 4%, deixa o pessoal pavoroso, né? Todo mundo desesperado por 4%, e na hora da reunião com eles, na hora da votação, ele leva a informação de que a empresa vai fornecer 5%. E aí o pessoal acaba aceitando os 5% porque a estrutura informal informou para toda a empresa que o aumento no máximo seria 4%. Como ele está fornecendo 5%, ele teve 1% de aumento a mais. Então eles acabam aceitando, sendo que, na verdade, o gestor tinha uma margem de ir até 6%. Então, o que ele fez? Ele colocou a informação de 4% na estrutura informal, todo mundo começou a comentar sobre isso. Quando ele chega com a ideia de 5%, o pessoal pensa que eles tiveram um avanço, né? E, na verdade, esse avanço não era o esperado totalmente, né? Eles poderiam ter chegado a 6% e eles não sabiam. Então, isso é um pequeno exemplo de como o gestor na estrutura utiliza a estrutura informal a seu favor. A estrutura informal é também conhecida como boato, né? Acho que é o que é mais conhecido dentro de qualquer empresa. A desvantagem é que, muitas das vezes, o que acontece na estrutura informal gera também desconhecimento das chefias, ninguém está sabendo o que está acontecendo, muitas das vezes são os últimos a saberem, né? Os chefes são os últimos a saberem. Não existe controle, né? E, consequentemente, existe também possibilidade de atrito entre as pessoas que compõem essa estrutura informal e que vai ser resolvido entre eles mesmos. Não tem nenhum mecanismo que a empresa possa adotar para que possa não possibilitar esses atritos. Quais são os fatores que condicionam o aparecimento da estrutura informal, né? Eu coloquei aqui a interação provocada pela própria estrutura formal, quer dizer, eu tenho a possibilidade de interagir com pessoas da estrutura formal pela minha hora do almoço, pela minha hora de lazer, que é comum.
Então, ou até por uma necessidade de comunicação da estrutura formal não atender, a gente acaba meio que conectando pessoas de setores diferentes de forma informal, né? Consequentemente, isso que eu falei é o próximo item. Os defeitos na estrutura formal condicionam o aparecimento dessa estrutura informal, né? Outro fator também é, como eu falei, períodos de lazer, disputa de poder, são criados grupos de poder inseparados da estrutura formal. E aí isso vai, de certa forma, se alastrando, né, para dentro da empresa e aumentando esses grupos a todo momento. Alguns líderes negativos são formados até por conta dessa estrutura informal, né? E também, obviamente, o que provoca é a flutuação das pessoas dentro da estrutura, né? Eu estava num determinado setor, estou trabalhando em outro setor, e aí eu vou trazer comigo mais pessoas que estão num setor que não estavam na estrutura informal, né? Então, esse é mais ou menos os fatores que condicionam esse aparecimento. Então, ele diz que eu vou melhor utilizar a estrutura informal quando os objetivos da empresa forem idênticos aos objetivos dos indivíduos. Isso é muito difícil, realmente é muito difícil. A empresa, na verdade, ela é um coletivo, né, de pessoas internas que estão trabalhando para um conjunto de pessoas externas, né, na venda de um produto ou serviço, mas a gente conseguir alcançar, atender todos os objetivos internos dos indivíduos internamente é muito difícil. As pessoas têm necessidades diferentes e muitas das vezes não é só o salário que fazem com que elas fiquem mais satisfeitas, né? Então, ter esse alinhamento dos objetivos da empresa com os objetivos dos indivíduos é difícil, né? E, e ele diz também, quando a estrutura informal será bem utilizada, quando existir a habilidade das pessoas em lidar com a estrutura informal, né? É o que eu falei anteriormente. O administrador inteligente é o que sabe utilizar a estrutura informal da empresa a seu favor. E isso tem que se ter uma habilidade, né? Um poder de convencimento, um poder de entendimento muito grande do líder formal poder utilizar essa estrutura a seu favor. Muito bem. Então, falando um pouco agora do primeiro sistema, que é o sistema de responsabilidade, a gente vai abrir um pouquinho mais ele, né? Então, ele diz o seguinte: são 4 sistemas. O primeiro sistema, que é o de responsabilidade, ele entende, primeiramente, a responsabilidade, a gente tem que guardar muito bem isso, que a responsabilidade é um conjunto de obrigações inerentes a determinada função. Então, cada um que foi contratado dentro de uma estrutura organizacional tem obrigações, tem responsabilidades. E essa responsabilidade é inerente à função que eu fui contratado. Então, nós vamos perceber que o sistema de responsabilidade, na verdade, ele é composto pela distribuição do trabalho, consequentemente, pela distribuição de tarefas entre os diferentes funcionários. Então, eu vou ter responsabilidade quando eu tenho um conjunto de obrigações que são inerentes à minha função. Inerentes à minha função, eu vou, por sua vez, distribuir as tarefas entre os diversos funcionários. Isso passa a ser a minha responsabilidade na distribuição do trabalho com os meus funcionários. O sistema de autoridade, né, a gente vai perceber que é o direito estabelecido de se designar o que deve ser realizado em sua área de responsabilidade na empresa. O que deve ser realizado. Na verdade, se for necessário, a gente também pensa como, por quem, quando e por quanto realizaremos atividades de nossa responsabilidade na empresa, né? Então, a gente pensa que a autoridade sozinho, isso é o sistema de autoridade. Agora, a autoridade sozinho é o poder de tomar decisões, né? Então, o sistema de autoridade passa a ser constituído pela divisão do poder decisório de uma empresa, né? E aí a gente sabe que uma informação que eu coloquei aqui embaixo que é importante, para a gente estruturar o sistema de autoridade, é preciso fazer escolhas muito importantes, né? Então, para a gente poder definir esse sistema de autoridade, a gente deve definir também os níveis hierárquicos, né, com as suas amplitudes de controle, nós vamos falar sobre isso. Temos também que pensar se nós vamos utilizar centralização ou descentralização do poder decisório, né, nas tomadas de decisão, e, consequentemente, estabelecer os limites de autoridade.
Então, observe que ele é um sistema, o sistema de autoridade é altamente complexo. E eu digo que o sistema de autoridade e tomar decisão é a função principal de qualquer administrador, né? Existe o administrador porque ele toma decisões. E tomar decisões com menos risco possível, né? Com baixo nível, baixa porcentagem de risco, essa é uma das melhores ações que um administrador pode fazer. Tá? Então, para a gente entender o sistema de autoridade, nós vamos ter que entender o que são níveis hierárquicos, o que é amplitude de controle, o que é centralização ou descentralização e quais são os limites de autoridade. Vamos ver isso nos próximos slides. Muito bem. Limite de autoridade, nível hierárquico e amplitude de controle. Primeiramente, limite de autoridade. Fronteiras que demarcam o alcance da decisão de cada líder, a fim de minimizar as chances de confronto entre eles. Então, dessa forma, um diretor de finanças ele não pode interferir nas decisões de marketing ou produção, por exemplo, né? Então, o limite de autoridade nada mais é do que as fronteiras que demarcam o alcance da decisão de cada líder. Se eu sou líder de uma determinada área, eu só posso tomar decisões, né? Eu só posso ter autoridade sobre aquela área que eu fui colocado hierarquicamente, né? Isso é o limite de autoridade. O outro nível é o nível hierárquico. Escala que faz a classificação de posicionamento que vão do nível mais inferior, lá no nível operacional, até o nível superior, que é o nível estratégico, passando pelo nível gerencial. Então, toda organização é representada no seu organograma um nível hierárquico, né? Então, é a ordem que se coloca as pessoas e, consequentemente, as atividades de subordinação de cada pessoa. Eu apresento isso aqui num exemplo para vocês, de nível hierárquico. Então, isso é um exemplo comum, né? Presidente ou diretor-geral está no nível superior máximo, né? Depois vem o diretor, gerente geral ou administrador, gerente de setor ou área, supervisor ou coordenador, assistente ou auxiliar, operacional e estagiário, né? Abaixo até do estagiário a gente costuma colocar, ou melhor, acima até do estagiário a gente costuma colocar abaixo do estagiário, o que a gente chama de jovem aprendiz. Então, em empresas grandes, você tem o jovem aprendiz embaixo, depois você tem o estagiário. Eu coloco o jovem aprendiz embaixo do estagiário, porque muitas das vezes o jovem aprendiz, são alunos, né, são pessoas que estão estudando em nível básico, né, nível médio. E estagiário, muitas das vezes eu estou colocando estagiários em nível superior. Então, você tem o jovem aprendiz, você tem o estagiário, aí começa nível operacional, assistente, auxiliar, supervisor, gerente e assim por diante. E esse é o nível hierárquico, tá? Mostro isso aí também nesse desenho, né? Os níveis hierárquicos, então, como eu falei, saem do nível operacional até chegar no nível estratégico. E nesses níveis hierárquicos são representados as diversas camadas de autoridade da organização através do seu organograma, que nós vamos falar posteriormente. E o outro item que foi comentado lá no sistema de autoridade, que é a amplitude de controle, né? Amplitude de controle, ou também chamada de amplitude administrativa, que é a gente tentar encontrar a quantidade de subordinados que uma supervisão consegue atender, né? Porque se a gente perguntasse qual o número de subordinados é possível de um supervisor conseguir atender, né, de forma consistente. Quando eu falo atender, é por conflito, é por delegação de atividades e assim mais, e assim por diante. Então, qual seria o número de subordinados que um supervisor conseguiria atender? Isso que a amplitude de controle passa a tentar responder, né? E aí, para falar um pouco da amplitude de controle, existe uma fórmula matemática, né, criada por Gray Kunas, em 75, que é um estudo que ele fez sobre amplitude de controle, né? É uma fórmula matemática que eu vou explicar para vocês já numa outra apresentação, como é que ele pensou esse cálculo da amplitude de controle.